A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelcido Reis. Hoje nós vamos comentar a lição 4 da revista da nossa escola dominical CPAD, que tem como título Paulo, a vocação para ser apóstolo. Texto áureo. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Verdade prática. Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Amados, hoje nós vamos estudar Paulo, a sua vocação para ser apóstolo. Quando Paulo teve o encontro com Cristo no caminho de Damasco, ele pôde compreender que a sua vocação estava estabelecida segundo a presciência de Deus. O que é vocação? Vocação é um termo muito abrangente, pode ser aplicado à vida profissional, como por exemplo, vocação para as artes, para a letra, para a música, vocação para ser médico, para ser advogado, para ser professor. Mas vocação também se aplica a área teológica. Neste sentido, vocação é a inclinação, ou seja, a predisposição para a vida eclesiástica, para a vida sacerdotal, para servir a Deus. Quando Paulo ele teve o encontro com Cristo, nós podemos ver que ele estava indo para Damasco para perseguir os cristãos, mas ele foi surpreendido por Cristo, e quando Cristo surpreendeu Paulo com aquela luz brilhante, ele pôde compreender que fora chamado para ser apóstolo dos gentios e entendeu que ninguém pode resistir o chamado do Senhor. E hoje, o nosso enfoque nesta lição é revelar que Deus vocaciona atualmente os cristãos para a sua obra. Vamos então para o primeiro tópico da nossa lição. O ponto de partida para a vocação de Paulo. Primeiro ponto, chamada e presciência divina. A chamada do apóstolo Paulo foi estabelecida de acordo com a presciência divina. E o que é presciência? Presciência é uma virtude da onisciência de Deus. Através da presciência, Deus ele conhece de antemão o futuro. Aliás, o futuro e o passado para Deus a mesma coisa, sempre é presente. E através da presciência de Deus, Deus ele conhece tudo de antemão. Nós podemos ver que tudo acontece de acordo com o tempo estabelecido por Deus. E neste sentido, nós podemos entender o tempo de duas maneiras. Primeiro, o tempo do homem, que é chamado de Cronos. Cronos é o tempo que vai desde o nascimento até a morte do homem. E nesse espaço, nesse período de tempo, o homem planeja, o homem executa, o homem realiza. Por exemplo, o homem pode fazer um planejamento de fazer uma viagem daqui a 6 meses, escolher o dia e a hora e os minutos em que ele pode viajar. Esse é o tempo do homem. Mas é nesse tempo que o homem vai realizar os seus projetos. Mas quando nós referimos a Deus, o tempo de Deus é diferente. O tempo de Deus é o Kairos. E Kairos significa tempo certo. Kairos é o tempo de Deus, e no tempo de Deus ele realiza as suas obras. Kairos diz respeito ao tempo que Deus estabeleceu para realizar os seus planos,
O Kairós de Deus é diferente do Cronos do homem, porque o homem ele é regido pelo tempo, mas Deus não é regido pelo tempo. Deus é atemporal. Deus está acima do tempo. Deus é Senhor do tempo. Ele é o Criador do tempo. Por isso ele não pode ser regido pelo tempo, porque antes do tempo existir, Deus ele já existia. E assim, nós podemos ver que o Kairós de Deus é o tempo que ele escolheu para realizar os seus planos e os seus projetos. O apóstolo Paulo sabia muito bem dessas coisas, por isso, ele relata na carta aos Gálatas, no capítulo 1, o versículo 15, ele diz da seguinte maneira: mas quando aprouve a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou para a sua graça. Veja que o livro de Atos dos Apóstolos nos mostra algo tremendo, em que Deus manifestou a Ananias o chamado do apóstolo Paulo. Quando Jesus ele fala para Ananias ir à rua chamada direita, na casa de Judas, e procurar por um homem chamado Saulo, ele diz, ele está orando. Ananias, naquele momento, sentiu um grande impacto e ele disse, Senhor, mas esse homem, Saulo, temos visto falar dele, ele persegue, ele açoita, ele mata as pessoas, mas Jesus disse para Ananias, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis e dos filhos de Israel. Eu o mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. Vemos que neste particular, Ananias, ele procurou Saulo com firmeza, com segurança, porque Jesus estava no controle de todas as coisas. E naquele momento que Ananias encontra com Paulo, nós vemos que quando Ananias orou por Paulo, Paulo foi batizado no Espírito Santo. Paulo, ele depois foi batizado nas águas, as escamas dos seus olhos caíram e Saulo então, ele pôde recobrar a sua visão. E assim, nós podemos ver que a obra do Senhor sobre a vida de Paulo estava firme, estava dando continuidade, e Paulo pôde então compreender o propósito de Cristo para a sua vida. Vamos para o segundo ponto da nossa lição: um ministério na plenitude do Espírito. Veja, depois que Paulo teve a experiência do novo nascimento, Paulo pôde compreender o plano de Cristo para a sua vida. Paulo, ele recebeu a plenitude do Espírito Santo, ele recebeu poder de Deus, qualificação para o ministério, para ter um ministério produtivo, fecundo, um ministério pautado na pregação da palavra, de cura divina, de sinais, prodígios e maravilha. Então nós podemos entender que a obra do Senhor, ela é feita com poder, é feita com autoridade. Ninguém pode fazer a obra do Senhor sem a unção do Espírito Santo. E ninguém melhor do que Jesus sabia dos embates que Paulo ia ter no seu ministério. Ninguém melhor do que Jesus sabia dos obstáculos que Paulo ele ia enfrentar pela frente. Por isso, Jesus estava capacitando Paulo para o exercício do seu ministério apostólico. Jesus, quando enviou os 70 discípulos para pregar, para curar os enfermos, nós vemos que eles depois retornaram a Cristo alegres, felizes, dizendo:
Senhor, no teu nome, até os demônios nos submetem. Jesus ele disse para os seus discípulos: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eu vos dei autoridade para pisar nas serpentes, nos escorpiões e sobre o poder do maligno, e nada vos fará mal algum. Mas alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Veja que é no poder do Espírito Santo, na qualificação espiritual, que o obreiro, o homem, se torna capacitado pelo Espírito para realizar a obra do Senhor, porque é o Espírito de Deus que confirma a palavra de Cristo na vida do ministro do Senhor. Vamos para o terceiro ponto da nossa lição. Deus mudou o nome de Saulo de Tarso? Veja, meus amados, aqui é uma pergunta que tem alguns questionamentos. Muitos cristãos continuam pensando que Jesus mudou o nome de Saulo para Paulo. Na verdade, Jesus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Nós podemos ver que isto é um equívoco. Existe um hino da harpa cristã, o hino 196, Uma Flor Gloriosa. Tem um verso que diz: muito zeloso pela lei foi Paulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois ele achou a rosa do céu. Na verdade, aquele compositor, ele cometeu um equívoco, e na verdade esse equívoco tem levado muitas pessoas a acreditar que Jesus mudou o nome de Saulo para Paulo. Na verdade, Jesus não mudou o nome de Saulo para Paulo. O que nós devemos compreender é que o nome Saulo tem relação com a sua vida judaica, a sua cidadania judaica. E o nome Paulo é o seu nome que tem direção na cidadania romana. Nós explicamos o porquê dessas coisas na segunda lição, na introdução da segunda lição. Se você tiver alguma dúvida antes de você ir para a classe, é bom que você então confira na segunda lição que eu gravei, está no YouTube, está no Facebook, e lá na introdução relato o porquê do nome Saulo e o porquê do nome Paulo. Vamos então para o segundo tópico da nossa lição. Uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Primeiro ponto. Saulo viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto. Veja só, meus amados, aqui não é uma ilusão de ótica. Aqui também não é uma miragem. É algo extraordinário e algo verdadeiro que é atestado pelo próprio apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, o versículo 8, quando ele diz: por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. Essa expressão abortivo significa alguém que nasceu fora do tempo, não significa alguém que se perdeu, mas um nascido fora do tempo. Era assim que Paulo ele se considerava um abortivo, alguém que nasceu fora do tempo. Veja só, Saulo, ele pôde ver o Cristo ressurreto no caminho de Damasco. Ele teve muitas experiências com Cristo, experiências que nem sequer foram reveladas nas Escrituras. Mas, na verdade, Paulo dá a entender que ele viu tanta coisa, ele até diz que foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas que não era lícito relatar ao homem. Então toda aquela visão que Paulo ele teve no caminho de Damasco, aquela visão que ofuscou os seus olhos, aquela visão serviu para quebrar a arrogância, para quebrar o orgulho de Paulo perante as autoridades judaicas.
E então nós vemos que através daquele encontro com Cristo, Paulo ele se tornou o embaixador da nova aliança. Vamos para o segundo ponto da nossa lição. Uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. Jesus ele escolheu Paulo de antemão para que Paulo pudesse compreender qual seria a sua vontade. Jesus escolheu Paulo para ser um embaixador do Evangelho, para pregar a sua palavra. Então Paulo, ele sabia do seu chamado. O seu chamado ele foi direto por Cristo. Por isso Paulo até mesmo afirma na carta aos Efésios, capítulo 1, ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E aqui nós podemos ver que o chamado de Paulo foi um chamado direto do Senhor, foi um chamado divino. Então o apóstolo Paulo, ele não foi ordenado em Jerusalém como os outros apóstolos foram ordenados. Ele não foi ordenado por um colégio apostólico formado por outros apóstolos. Ele teve um chamado direto, um chamado divino, um chamado especial. E aqui vale nós ressaltarmos que quando Judas entregou Jesus, vendeu Jesus, Judas, ele se enforcou. Os 12 apóstolos se tornaram agora 11. Entre a morte e ressurreição de Cristo e o dia de Pentecoste, os apóstolos então resolveram substituir Judas, colocar um outro apóstolo no lugar de Judas. Por isso, então, eles apresentaram 2 homens. Apresentaram um, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e apresentaram outro chamado Matias. Eles lançaram sorte, a sorte recaiu sobre Matias, e Matias então foi agregado ao quadro apostólico. Ali nós vemos que foi cometido pelo menos 2 erros. O primeiro erro, Jesus não tinha orientado, Jesus não tinha dado ordem para que eles escolhessem um outro apóstolo. Um outro erro foi que eles usaram um artifício da antiga aliança, que era lançar sorte. Eles não esperaram o poder do Espírito Santo, a orientação e direção do Espírito Santo. Então eles ultrapassaram a ordem de Cristo e a ordem do Espírito Santo, tomaram a iniciativa e lançaram sorte e escolheram Matias para estar no lugar de Judas. Mas nós podemos ver que o nome de Matias foi citado nas Escrituras somente naquele dia. Não mais temos notícia de Matias. Mas nós vemos que Cristo, ele chamou Paulo para este ministério, para este ofício. Chamou Paulo para ser apóstolo dos gentios. E aqui nós podemos ver que prevalece a palavra de Cristo, prevalece a chamada de Cristo, prevalece o propósito de Cristo. Não tem lugar para 13 apóstolos, é somente 12. E a Bíblia nos informa no livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 14, ali a Bíblia nos diz que a cidade santa, Nova Jerusalém, ela tem 12 fundamentos no seu muro, e nos 12 fundamentos, o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apóstolos do Cordeiro são os apóstolos que foram chamados por Cristo. E Cristo não chamou Matias, Cristo chamou Paulo. Portanto, os apóstolos do Cordeiro está incluído Paulo e não Matias. Neste particular, Paulo, ele é o sucessor, ele foi colocado no lugar de Judas, mas ele foi colocado pelo Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vemos isto quando Jesus ele envia Ananias para orar por Paulo. Nós vemos aqui
a palavra do Senhor dizendo, do próprio Cristo dizendo para Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e diante dos filhos de Israel. E assim nós vemos que Ananias foi, impôs a mão sobre Paulo porque ele estava autorizado, e Paulo então foi agregado ao quadro apostólico. Vamos para o terceiro ponto. A vocação mudou o rumo da vida de Saulo. Veja que o chamado de Paulo mudou a direção que ele seguia. Ele seguia o caminho da perseguição. Ele era um perseguidor. E Paulo, de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Por quê? Porque ele teve a sua vida transformada. Todas as pessoas que têm a vida transformada, realmente existe uma mudança no curso da sua vida. A graça salvadora, ela tinha se manifestado na vida de Paulo. Então, não houve uma mudança de nome, mas houve uma mudança de caráter. E aqui nós podemos ver que o evangelho do Senhor, o evangelho pleno, ele muda o caráter do ser humano, ele realmente transforma o ser humano numa nova criatura. Um evangelho que não transforma a vida, um evangelho que não muda o caráter, não é o evangelho genuíno, não é o evangelho estabelecido por Cristo, não é o evangelho que ele mandou pregar. O evangelho de Cristo, ele trabalha o caráter do ser humano, ele muda o curso da vida do ser humano. E foi assim que o evangelho também mudou a vida de Paulo. E Paulo atesta isso nas Escrituras, por exemplo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo se manifesta de forma extraordinária, dizendo: porque eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E assim, nós podemos ver que a vocação de Paulo mudou o curso da sua vida. Vamos então para o terceiro tópico da nossa lição: vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Primeiro ponto: a ida para o deserto. Paulo, ele foi chamado por Cristo, mas Paulo, ele não conviveu com Cristo, não andou com Cristo, não comeu com Cristo, não dormiu com Cristo como os outros apóstolos. Paulo precisava de uma preparação apostólica. Paulo precisava ser orientado por Cristo, ser direcionado por Cristo. Então nós podemos ver que Paulo, ele foi conduzido para o deserto. Ele foi para o deserto da Arábia. No deserto da Arábia, ele passou 3 anos no deserto. No deserto da Arábia, ele pôde aprender muitas coisas da parte do Senhor. E assim, nós podemos ver que Deus, ele tem uma escola onde ele ensina os seus servos. E foi exatamente nessa escola de Deus, nessa escola do deserto, foi que Paulo, ele pôde aprender para aplicar o seu conhecimento de Deus no seu ministério. Vamos para o segundo ponto: as lições do deserto. Veja que Paulo, ele passou 3 anos no deserto. 3 anos foi o tempo que ele passou aprendendo com Cristo. Os discípulos passaram 3 anos e meio com Cristo. E mesmo depois dos 3 anos e meio, eles ainda tinham algumas falhas, algumas deficiências. Foi depois dos 3 anos e meio que Pedro negou, que Judas, ele traiu e vendeu Jesus. Foi depois dos 3 anos e meio que Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Então nós podemos ver que muitas coisas eles ainda precisavam aprender
precisava ser aprimorado, e eles foram aprimorados depois da descida do Espírito Santo, porque então eles não mais tinham Jesus do seu lado, eles tinham agora Jesus do lado de dentro. Então todas as pessoas que têm Jesus do lado de dentro, que é morada do Espírito Santo, ele acaba abrindo o entendimento para compreender melhor o propósito de Deus para a sua vida. Então Jesus permitiu ou enviou Paulo para o deserto da Arábia, e Paulo passou lá durante 3 anos aprendendo com o Senhor. E aqui nós podemos ver que existem 2 lugares importantes onde Deus prepara os teus servos. O primeiro deles é o deserto, o segundo é o vale. No deserto nós sabemos que não existe nada, não existe supermercado, no deserto não existe água, no deserto é lugar de dificuldade, é ali onde os seus servos aprendem com o Senhor. E aqui nós podemos ver que Paulo passou no deserto para aprender a ser apóstolo, para aprender o ministério apostólico, para compreender a grandeza da graça do Senhor. Veja que Deus, quando quer preparar os seus filhos, ele não manda para as escolas, ele não manda para as cadeiras das melhores universidades. Deus prepara os seus servos, Deus prepara os seus obreiros na escola do deserto. A escola do deserto é a escola profunda, onde o homem ele vai despir do seu ego, vai despir do seu orgulho, vai despir da sua arrogância, e ali ele aprende a lição da humildade, é ali que ele vai aprender a descer as escadarias da humildade, é ali que ele vai descer as escadarias da submissão a Deus. Quando Deus quis tirar os filhos de Israel, nós vemos que Deus foi no deserto buscar Moisés. Na verdade, Moisés nasceu no Egito, nasceu e foi levado para o palácio ainda na sua infância, aprendeu as letras, as artes, a astronomia, a matemática, a ciência. E ele, com 40 anos, acreditava que estava preparado para que pudesse, então, defender os filhos de Israel. Mas ao defender um judeu, ele matou um egípcio, enterrou na areia, e por causa daquele crime, ele teve que fugir para Midian, foi para o deserto, e ali ele passou 40 anos. 40 anos a vida de Moisés mudou. Quando chegou o tempo de Deus, quando chegou o kairós de Deus na vida de Moisés, ele foi até Moisés, se apresentou na sarça, e mandou Moisés tirar os filhos de Israel do Egito. Moisés questiona com Deus: Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de língua, já estou velho, no meu tempo eu tentei fazer alguma coisa, mas não deu certo. Certamente Deus ali, ele disse para Moisés: olha, aquele é no seu tempo, agora é o meu tempo, vai, porque eu sou contigo. E nós sabemos que Moisés estava preparado para tirar o povo de Israel do Egito, porque o Senhor agora estava direcionando a vida de Moisés. Moisés, durante 40 anos no palácio, ele aprendeu que ele era tudo, aprendeu a ser importante. Mas 40 anos no deserto, ele aprendeu que não era nada, ele aprendeu que não era ninguém, ele aprendeu que não era capaz de nada. E quando o homem ele se sente incapaz, é aí que Deus o capacita. Quando o homem se sente que não é capacitado, Deus então age na vida do homem para preparar para a obra que ele quer. E foi exatamente isso que o Senhor ele fez com Paulo. Levou Paulo para o deserto para aprofundar o seu conhecimento acerca de Cristo. Então, nós vemos ali que Paulo ele foi para o deserto ali para que ele pudesse
ali aprimorar o seu conhecimento apostólico para que ele pudesse realizar a obra do Senhor. E ali nós podemos ver que Paulo, ele mudou as suas convicções. Paulo ali, ele pôde realmente se preparar para confrontar as heresias. Paulo pôde aprofundar na revelação da graça de Deus em Cristo Jesus. E isso fez com que Paulo pudesse se preparar tanto no conhecimento, na graça, pudesse aprender sobre a grandeza da graça de Deus para aplicar no seu ministério. Vamos para o terceiro ponto, mais lições do deserto. Veja ali, nós podemos ver que quando Paulo ele volta do deserto, ele volta com muitas novidades, ele volta com muitos requisitos para aplicar na vida ministerial, no seu apostolado. Paulo voltou com a outra visão acerca do Cristo, com outro conhecimento acerca da graça, estava preparado para o exercício do seu ministério. Então, nós vemos que Paulo, ele despiu da sua arrogância, ele despiu de si mesmo, ele despiu da sua filosofia, da sua religiosidade, do legalismo que havia no judaísmo. Então, ali nós podemos ver que na solidão do deserto foi que Paulo, então, ele pôde mudar a sua vida, ele pôde entender que a vida ministerial não é da forma que nós queremos, é da forma que o Senhor, ele nos direciona. Então ali, Deus ensinou Paulo, Jesus orientou Paulo, ele orientou a ser um líder que ele queria. Jesus preparou Paulo para que Paulo pudesse verdadeiramente ser um instrumento nas mãos do Senhor, para que Paulo pudesse expandir o reino de Deus. E é assim que Deus ele faz. Deus ele continua chamando os obreiros, preparando o obreiro. Ali no deserto, Paulo aprendeu muitas coisas. Primeiramente, ele aprendeu ali se despir do seu eu, da sua arrogância. E foi assim que Paulo pôde afirmar na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 12 e 3. Paulo diz: eu sei ser honrado, mas eu aprendi também ser humilhado. Eu sei ter fartura, mas sei também ter escassez. Eu sei ter abundância, mas aprendi também ter necessidade, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. A escola do deserto, amados, nos ensina todas essas coisas. É na escola do deserto que os verdadeiros servos de Deus aprendem a lição da humildade e se qualifica para ser um obreiro autêntico no reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Tenham todos uma excelente aula.